Bom, pessoal, vamos dar continuidade. Eu estava falando do coletivo de autores, o Pós-Fácil, né, da segunda edição de 2009. A gente basicamente terminou, ali foram 30 minutos só de Pós-Fácil, porque tem que dar uma contextualizada legal para vocês. É, e a gente vai botar essa aula, porque eu não gosto de passar a aula mais de 40 minutos, né? Mas a gravação interrompeu, não foi por esse motivo, não, porque a bateria do notebook aqui acabou. E eu fico olhando na aula, eu fico olhando. Mas acabou no momento bom, em 30 minutos, e a gente fechou o pós-fácil e vai comentar, né? Eu acho até que o pós-fácil ficou um pouco longo, mas isso não tem problema. Agora vamos entrar na obra, né? Propriamente dita. E eu vou precisar, então, trabalhar com vocês a questão mesmo do coletivo, né? Que é o que a gente estava vendo ali, né? E, e poder falar para vocês a continuidade, né, do livro que eu considero para esse concurso é, é, primordial, né? Pode ser até que ele não tenha a prevalência das questões, mas eu acho que por tudo que eu estou entendendo e eu já explanando para vocês é uma parte importante. Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente continuar. Vou continuar onde parei, mas certamente fecha com o Lino, né? O Lino também é um daqueles é, que reconhece a importância e a lacuna que a obra é, preencheu, né? Agora, vamos para o próprio livro, né? Como eu falei anteriormente para vocês, a segunda edição de 2009 traz esse livro com o acréscimo do pós-fácil, né? A capa muda, o pós-fácil, sem dúvida, com essa análise dos autores depois de um tempo, mas esse contexto que eu coloco aqui é o contexto em que a obra foi criada. A gente já falou um pouco dele, porque os autores falaram dele, e é bem interessante você ter isso na visão dos autores, né? Mas vamos revisar para a gente fazer o link com o pós-fácil, com o que a gente vai falar. Então, meados da década de 80, há um processo de redemocratização, né, no Brasil, campanha de eleição direta, retorno de vários exilados políticos, recadastramento de partidos de esquerda. Então, é uma transformação importante na sociedade brasileira que certamente repercute na educação. Só para vocês terem uma ideia, como política e educação andam par e passo, se a gente for ver as reformas educacionais na sociedade brasileira, elas acompanham mais ou menos esses processos de transformação política, né? Se a gente for fazer o histórico dessas reformas, das grandes reformas, né? Incluindo também essa dimensão da LDB, Plano Nacional de Educação, isso tudo veio, né, depois dessa nova modificação do cenário político nacional, né? Houve reverberações, claro, no pensamento pedagógico, como não poderia dizer, e correntes que, como eu estava falando anteriormente, quando a gente estava abordando o pós-fácil, correntes que estavam adormecidas, um tanto sufocadas, ou, como eu coloquei aqui, entorpecidas pelo regime ditatorial, começam a expor suas ideias com muita ênfase, né? Isso não acontece na área da educação física, isso acontece na educação física, isso acontece, na minha visão, até menos. A única expressão que a gente tem mais contundente é exatamente a publicação da obra do coletivo de autores só em 92, né? Então, nesse grupo, nesse contexto, esse grupo de professores e professoras, todos envolvidos em programa de pós-graduação ou fazendo seu doutorado, terminando seu doutorado, propuseram, então, aceitaram esse convite, né, do Lino, que foi feito pela Selma e pelo Libânio, que estavam construindo uma série de livros, né, de metodologias críticas, né, a crítica, a metodologia crítica do coletivo de atores teve o nome de metodologia crítica superadora, né, baseada da teoria crítica social dos conteúdos, que era defendida por Zé Carlos Libani, Selma, Dermeval Saviani, Cipriano Carlos Lucchesi, Miguel Arroio, Moacir Gadotti, a gente fica aqui o dia inteiro falando dos nomes, né? Bom, então o que é que essa metodologia que traz, né, no coletivo de autores, eu mantive aí
com 92, essa transparência de vocês, quem já foi meu aluno até conhece, mudando poucas coisas, elas vão fazer o quê? Porque a obra também não mudou, a obra é a mesma. Elas vão fazer o quê? Elas vão trazer fundamentos, buscando identificar a educação física na escola, trazer conteúdo a essa educação física da escola, trazer um objeto de ensino a essa educação física da escola, e visa, na perspectiva dos autores, a construção de uma outra síntese. Eles gostam de chamar de nova síntese, mas lembrando lá da Elizabeth Farjal, falta de conceito e amadurecimento ali, toda síntese é nova, a concepção dialética, do materialismo histórico dialético de Marx e Engels, toda síntese é nova, não tem uma nova síntese, é uma outra síntese. Né? Agora começa, o telefone começa a apitar, daqui a pouquinho alguém vai ligar, só um instantinho aí, porque é assim sempre, não vai deixar de ser hoje. Então, como é que já tem logo de início essa em busca de uma nova síntese. Eu sempre corrijo e boto outra síntese, mas vamos para frente, que é o que interessa. A metodologia denominada crítica superadora é a forma de apropriação do conhecimento específico da área da educação física escolar, assim como traz um objeto para a educação física escolar, que é o conceito de cultura corporal. Né? É a expressão corporal como linguagem social, historicamente e socialmente construída ao longo do tempo pelo homem através das suas práticas corporais. Né? Mas o que há de novo? O que essa metodologia contrapõe? Eu estudo metodologia de educação física há muito tempo, né, porque eu sou professor de prática de ensino, e eu gosto de mostrar para os alunos como é que essas metodologias foram acontecendo ao longo do tempo. Né? Então, metodologia, quando se lança uma metodologia, tem alguns pressupostos. Primeiro, você acha que a metodologia que está então conhecida, publicada, não é satisfatória. Por isso que você se empenhou em fazer uma nova, fazer uma outra. E quando você faz uma nova, você geralmente contrapõe a sua teoria, a sua metodologia nova, a que existe. Isso quase todas fazem. Mas o coletivo de autores fez questão de fazer isso com muita ênfase. Ou seja, qual é a perspectiva que eles se contrapõem? É uma perspectiva desenvolvimentista, da aptidão física, performática, ou ligada ao esporte clubístico, performático, tecnicista. Né? E a Carmen até lembra, a gente fez um contraponto à teoria ou a concepção pedagógica tecnicista que até então vigorava na área. E eu concordo com ela, eu acho que isso aí realmente existiu. E o que eles propõem para superar essa concepção tecnicista, desenvolvimento da aptidão física, da performance, biologicista? Uma reflexão sobre a cultura corporal. E refletir sobre a cultura corporal que eles trazem como objeto de conhecimento da educação física. Então, essa cultura corporal, que esse acervo corporal construído pelo homem e pela mulher ao longo do tempo, mediatizado pelos determinantes históricos, sociais, políticos, econômicos, que vão ser, então, arregimentados sob uma perspectiva de um projeto pedagógico. O projeto político-pedagógico que eles anunciam é direcionado à classe que eles chamam trabalhadora, classe operária, porque dentro da concepção que eles se filiaram, que é a teoria crítica social dos conteúdos, que é uma perspectiva de esquerda, né? Nesse contexto todo que a gente mostrou para vocês, desde o pós-fácil, que se contrapõe a uma sociedade de classe capitalista. E qual é a proposta dele? Um projeto de sociedade socialista, de um homem, construção de um homem histórico socialista, através de um projeto político-social, político-pedagógico, com vertente da teoria crítica social dos conteúdos. Então, o contraponto é uma perspectiva de desenvolvimento da aptidão física, tecnicista, que eles querem superar, colocando o que no lugar? Uma metodologia que supere essa concepção anterior, que seja a da reflexão sobre a cultura corporal. Essa construção, essa expressão corporal como uma linguagem socialmente, historicamente constituída ou construída como queiram. Isso tem que ficar claro, porque o que eles pretendem é superar uma concepção tecnicista por uma concepção crítica. Por isso que o nome é crítica superadora. E essa crítica superadora não só pretende superar essa concepção tecnicista que existia na educação física, eles pretendem superar também essa sociedade, que é uma sociedade capitalista de classe, por uma sociedade socialista sem classe. Ele e todos os adeptos da teoria crítica social de conteúdo. Né? Então, a educação física escolar, na visão dos autores, está inserida numa
numa concepção tecnicista, biologicista, como queira, que não atende os interesses da classe trabalhadora. Para os autores, o conhecimento deve ser tratado metodologicamente, de forma a favorecer uma lógica dialética materialista, que vai visar a totalidade, o movimento, a mudança qualitativa e a contradição. Essa forma não desconsidera a necessidade do domínio dos elementos técnicos, táticos dos esportes, né? Eu boto até a página para você ver que ela não faz nenhum ataque ao ensino dos esportes, nem aos seus aspectos técnicos, táticos. Todavia, não os coloca como exclusivos e únicos conteúdos de aprendizagem da educação física escolar. Ou seja, eles estão se contrapondo a uma concepção clubística, uma concepção esportivista, que a educação física era conhecida com aquele quadrado mágico, ensinava-se basquete, vôlei, handebol e futebol, e essa concepção era na sua dimensão de fundamentos técnicos, aspectos táticos e regras. É isso que eles se contrapõem. Não o ensino dos esportes e nem muito menos o ensino das técnicas, e das táticas e das regras, só que diz que isso não é só isso. É isso e uma visão crítica, vendo como esse esporte opera nessa sociedade capitalista, quais são as suas contradições, né? E fazendo uma reflexão crítica com isso que o esporte apresenta. Só que eles não consideram o objeto da educação física o esporte, sim a cultura corporal, que é muito mais do que o esporte, muito mais do que o esporte com bola. Eles vão falar do malabarismo, eles vão falar do circo, eles vão falar das lutas, das danças, de vários componentes dessa cultura corporal, que é exatamente esse legado construído pelo homem e pela mulher ao longo do tempo, mediatizado pelos condicionantes históricos, políticos, econômicos e por aí vai. Eu botei até a página aí, que muita gente faz a crítica, o próprio Heleno Kuhn dizia que a teoria crítica social dos conteúdos era contra os esportes. Isso aí é, na minha visão, uma grande bobagem, né? Isso que eu falo. Aliás, muita gente gosta de criticar o coletivo de autores sem ler, ou pelo menos sem ler cuidadosamente, né? Por exemplo, uma crítica que é muito comum, que no coletivo de autores não tem um exemplo prático de aula. Não tem, não, tem vários. Eu trago até um da ginástica para vocês. Bom, vamos em frente, né? O que interessa é isso. Nessa perspectiva de reflexão da cultura corporal, a expressão corporal é considerada uma linguagem, a gente viu na transparência anterior, um conhecimento universal, um patrimônio da humanidade que precisa ser transmitido e assimilado pelos alunos. Na educação física escolar, então, se expressam o quê? Os jogos, as ginásticas, a luta. Eles dão ênfase à capoeira, mas eles consideram outras lutas. Os esportes, as acrobacias, as mímicas, entre outros vários. Eu falei sobre o circo, né? Sobre outras dimensões. Né? É necessário reconhecer 3 pilares de dinâmica curricular que vão estar em descompasso, segundo os autores e autoras. O trato com conhecimento, na área da educação física, claro, o trato com o conhecimento, a organização e a normatização, pois não estão vinculados a um projeto político-pedagógico que esteja direcionado aos interesses das classes trabalhadoras. Pelo contrário, eles vão dizer que esses pilares estão em descompasso porque estão vinculados à elite, à classe dominante, e não à classe trabalhadora. Então, o que eles vão dizer é o seguinte: é importante reconhecer que nessa dinâmica curricular, né, que é o trato com conhecimento, a organização e a normatização, cuidado que isso pode virar questão. Porque eles não estão vinculados a um projeto político-pedagógico, mas sim a um projeto político-pedagógico de interesse das classes dominantes. Que também aparece um pequeno errinho aí numa concepção pedagógica, porque acha que projeto político-pedagógico é só projeto político-pedagógico para a classe trabalhadora. Não. A gente vai ver isso no livro da Ilma. Projeto político-pedagógico pode ser um projeto político-pedagógico conservador. Projeto político-pedagógico é aquele projeto pedagógico constituído na sua unidade escolar. Né? Lógico, a perspectiva da Ilma, que também é adepta de uma teoria crítica, é que esse projeto político-pedagógico seja construído pela comunidade de maneira democrática e que tenha um interesse na construção de uma sociedade mais justa. Mas projeto político-pedagógico não é de secretaria municipal, nem estadual, nem Ministério da Educação. Projeto político-pedagógico na concepção da teoria crítica, projeto político-pedagógico foi cunhado pela teoria crítica, vai dizer que há uma construção coletiva dos professores daquela unidade escolar. É uma ideia já de uma constituição coletiva de um trabalho pedagógico. Tá? Não é projeto de direção, apesar da direção
estar envolvida não é de secretaria de ensino. É aqueles professores que se reúnem e vão falar assim: olha, nessa escola vamos constituir que trato com conhecimento? Olha lá. Como é que a gente organiza esse trato de conhecimento? Como é que a gente vai transformar isso numa norma pedagógica? Por isso que é 3 pilares da dinâmica curricular: trato com conhecimento, organização e normalização. Ou seja, essa normatização é transformar isso aí num projeto, botar esse projeto para frente. Né? Então, ele vai dizer que na educação física escolar, esses 3 pilares estão em descompasso, porque não estão vinculados a um projeto político-pedagógico, mas aos interesses da classe. Como projeto pedagógico não pudesse interessar as classes dominantes. Mas vamos voltar à obra. Estou fazendo uma correção, porque parece que projeto político-pedagógico é sempre um projeto político-pedagógico de vanguarda, progressista. Não, ele pode ser um projeto político-pedagógico conservador. Cito o projeto político-pedagógico que pode ter nas escolas cívico-militares, por exemplo. Tá? Vai dizer que a escola cívico-militar não tem um projeto político e pedagógico? Acho que tem. Claro que tem, patente que tem. Mas é um projeto político-pedagógico conservador, que interessa, que atende aos interesses de outra classe que não é a classe dominante. Joguei o telefone fora, porque basta eu começar a gravar uma aula que o telefone, por mais no silenciador, ele vai ficar pitando a vida inteira, o ano inteiro. Mas vamos para frente, que é o que interessa. Perceberam? Então, aqui a gente já tem algumas coisas, a gente tem que prestar muita atenção do que pode virar questão. O que é muito mais fácil virar questão, apesar que na prova eu tenho olhado muito a prova de Niterói, a banca é muito complicada, porque a banca quer pegar trechos do livro e botar como resposta, como se a gente tivesse que decorar a obra da pessoa. Eu acho isso muito perigoso. Então, se for a mesma banca, muito cuidado, porque pelo menos a prova de Niterói apareceu truquenta, com questões muito mal formuladas, tanto isso aconteceu que algumas foram anuladas, mas é uma concepção de formatar a questão extremamente equivocada, digo eu. Né? Como é que se formula a questão para você ter uma questão? Primeiro que você tem que entender que você, quando se formula a questão, você não está querendo pegar distraído o candidato ou a candidata. Pergunta truquenta, isso aí é uma técnica de elaborar a questão tecnicista, reacionária, que já foi superada desde a década de 50. Agora, muitas pessoas fazem parte de banca, mas não tiveram informações técnicas, né? Mas não tecnicistas, de como formatar uma questão. Então, as pessoas gostam de fazer truquinhos, mudar palavras para mudar sentido. Tem tanta coisa boa para você. Você tem conceitos que você pode tirar, você tem classificações, você tem diretrizes de determinados autores, e aquilo que você vai transformar em questão. A ideia é você querer saber se o candidato ou a candidata sabe ou não sabe, estudou com profundidade ou não um tema, e não ficar pegando pedaço de livro que o cara escreveu. Eu, sinceramente, mas eu tenho que preparar vocês para o que vem aí. Se for a mesma banca, ou se tiver componentes parecidos, já que o conteúdo programático é muito parecido, a organizadora é a mesma, pode ter pessoas da mesma formação, vamos tomar cuidado. Mas o que pode virar questão aí? Bom, a questão do contraponto, né? O que a perspectiva da cultura corporal, em que perspectiva a cultura corporal se insere, o que ela combate? Isso é a outra transparência essa, né? Não atende os interesses de uma classe trabalhadora, é uma visão tecnicista, inserida numa concepção tecnicista biologicista, né? E, segundo os autores, o conhecimento da educação física deve ser tratado metodologicamente de uma forma que eles chamam de dialética, que eles aderiram, né? Que vai ser totalidade, movimento, mudança qualitativa e contradição. Pode ser pergunta? Pode. Né? Vamos ver esses 4 partes: totalidade, mudança qualitativa e contradição. Né? Que contradição é essa? Superar uma lógica formal, superar uma concepção tecnicista, né? Que contradiz com o quê? Com os interesses da classe trabalhadora. Né? E não desconsidera elementos técnicos do ensino de esporte, mas não acho que a educação física não deve se limitar como ele, porque aí seria uma educação física reducionista, esportivista, etc, etc. E na perspectiva dessa reflexão da cultura corporal, que é a perspectiva que eles querem, reflexão contra a aptidão física, contra aquele desenvolvimento da aptidão física performática, né? Com uma linguagem, conhecimento universal, patrimônio da identidade, que precisa ser, né, assimilado pelos alunos. Então,
tem aí os conteúdos, alguns dos conteúdos em que essa cultura corporal concretiza-se como cultura corporal, é apenas uns exemplos, nos jogos, nas ginásticas, nas lutas, nos esportes, nas acrobacias, nas mímicas, entre outras concepções. Porque tem na questão dos atletismo, no circo, etc, etc. Né? E esses três pilares, o que seria? Né? Pilares que é o trato com conhecimento, né? A organização desse projeto e normatização. Essa normatização é o quê? Transformar esse projeto numa prática pedagógica. Né? Dizem os autores que não estão vinculados ao projeto, não estão vinculados a um projeto político-pedagógico de concepção crítica, né? Mas atende os interesses da classe trabalhadora. Só cuidado com esse negócio. Mas a gente vai ver, às vezes a gente estuda algumas coisas na educação física, quando a gente vai ver fundamento pedagógico é outra coisa, a gente vai ver isso muito em avaliação. Então, vamos lá, o que ele fala? O projeto político-pedagógico é a questão da luta de classe. É fazer um projeto político-pedagógico com direcionamento para a classe trabalhadora, para a classe operária, não que atenda a elite. E eles vão dizer que o projeto político-pedagógico vai ser sempre diagnóstico, teleológico e justificativo. Isso já virou questão de 1000 concursos. Né? O que é diagnóstico, o que é teleológico, o que é justificativo? Diagnóstico, todo projeto pedagógico tem que fazer uma diagnóstico do que há, até para que proponha uma coisa diferente. E eles fizeram na educação física. Né? O que há na educação física escolar? Desenvolvimento da aptidão física, performático, esportivista. Né? O que quer dizer teleológico? O que é telos? Telos é uma perspectiva futura. Né? Telos é para frente. Então, um projeto pedagógico tem que ser teleológico, ele tem que projetar uma concepção não só de educação, mas de estudante, de sociedade, percebe? E por que ele é judicativo? O que tem de judicativo nesse processo? Né? Ele é judicativo porque ele faz um juízo de valor. Para ele dizer que o projeto que estava aí não atende os interesses da classe trabalhadora e aí o dele atende, é um juízo de valor. Para ele dizer que o que tinha de educação física escolar era desenvolvimento da aptidão física, performático, esportivizante, é um juízo de valor. Para ele dizer que a concepção dele é dialética, de um projeto de sociedade de homem histórico socialista, é melhor também, é judicativo. Agora, volto a dizer, isso é todo projeto pedagógico, não é o deles. Todo projeto pedagógico tem que ser diagnóstico, teleológico e justificativo. Entendeu? Concepção de currículo ampliado é extremamente importante. Concepção de currículo ampliado vai contrapor uma lógica formal a uma lógica dialética. Isso é fundante para entender tanto a crítica superadora, o que ela pretende superar, entre essas coisas, uma lógica formal e uma lógica dialética, é sair de uma lógica formal e abordar uma lógica dialética. Tá? E a concepção do currículo ampliado se concretiza nesse projeto. Então, vamos lá. O que é uma lógica formal e uma lógica dialética? Os autores não explicam. Apenas apresentam como todo mundo soubesse diferente de uma lógica formal e uma lógica dialética. Tem um livrinho que está aqui na minha estante, que é um livro inteiro só para falar sobre o problema da lógica formal e da lógica dialética. Estava aqui, mas se eu pegar, eu tiro aqui o meu chroma aqui e desaba tudo. Quer dizer, isso não é tão simples. O que é uma lógica formal? Uma lógica formal é uma lógica, por exemplo, da uma didática tradicional. Primeiro, é uma lógica de acumulação de conteúdo. Né? E a gente vai ver isso muito bem naquela concepção bancária de Paulo Freire que a gente vai estudar, né? Que está lá na perspectiva do Fabiano Boy. Já é uma concepção de lógica formal, um ensino acumulativo, conteudista, né? Do ensinar em camadas, como se o aluno fosse capaz de absorver aquele conhecimento um em cima do outro, sem discutir, sem ver qual é a finalidade desse conhecimento que ele está acumulando, como se fosse um fiel depositário de conhecimento que o professor bota um em cima do outro. E a lógica dialética, não. A lógica dialética vai apresentar esse conhecimento não com um conhecimento cumulativo, mas sim com um conhecimento que vai ser dialogado, um conhecimento que vai ser importante para que o aluno ou a aluna interprete as relações dessa sociedade, que são muito contraditórias, principalmente na classe trabalhadora. A exploração do homem pelo homem, poucas oportunidades de trabalho, muita discriminação, tudo isso faz com que o aluno ou a aluna tenha que ter uma visão crítica sobre a sociedade que ela pretende trabalhar, conviver, se aprimorar. Né?
Lógico, se foram oferecidas para esses estudantes condições favoráveis. E, segundo os autores, nessa concepção pedagógica que existia, isso não era favorecido, pelo contrário, era aquela concepção dualista de Stabler, né? Uma escola boa que nada falta dos ricos, uma escola pobre que nada tem para os pobres, né? Então já é uma outra contradição que a lógica dialética vai supor. Então, na concepção, encurtando o assunto sobre uma lógica formal e uma lógica dialética, uma lógica formal é que vai seguir uma tendência de pensamento assim, muito explicativa, mas muito simplória, muito básica. Né? Por exemplo, Aristóteles, o ser era, o não ser não é. Né? Isso é uma concepção de lógica, de uma lógica, um exemplo de lógica formal. Né? O ser é, o não ser. A é diferente de B, logo B é diferente de C, e por aí vai. É o preto no branco. Só que a lógica formal, e até a concepção dialética entende isso, a lógica formal não é para se jogar no lixo. A lógica formal, quando a criança vai tentar aprender o mundo, ela vai conhecer essa lógica formal, que é dentro e fora, o que é áspero, crespo, etc, etc. Né? Para se escanear o mundo, tempo, espaço, se faz assim, o ser humano, quando tenta aprender o mundo, é através da lógica formal. A perspectiva dialética que os autores acreditam é para transcender essa lógica formal e, ao longo dos tempos, ir aprimorando para ser uma concepção dialética que conheça ou tenta conhecer as contradições do mundo em ação. Porque a lógica formal serve muito para você fazer um plano fundo, figura fundo, etc, etc. Mas não dá para entender as contradições. Né? As contradições é baseada no conceito, né, hegeliano de uma concepção dialética de pensamento. Né? Então, a lógica dialética ela não nega a formal, ela diz que a formal é insuficiente. Os autores não explicam isso. A lógica dialética vem para além da lógica formal quando as questões do conhecimento humano começam a ser mais complexas. Aí a lógica formal, segundo essa concepção, não dá conta, e a lógica dialética. Lógica dialética, o exemplo, por exemplo, de Hegel, eu falo isso porque eu sou formado em filosofia, é do milho e etc. Mas isso são exemplos. Né? Lógica dialética só dá para a gente entender a partir de pensamento e ação. Entendeu? Um dia eu estava conversando, quando eu estava fazendo mestrado, o cara estava me explicando a dialética de mitocôndria. Não é uma mitocôndria que eu saiba, não penso. Então, lógica dialética é pensamento e ação humano. Né? Aí você pode entender a lógica dialética se você for contrapor a riqueza e a pobreza. Só tem riqueza porque existe uma concepção de pobreza e uma exploração desse homem pelo homem ao longo da sociedade. Você pode entrar numa concepção dialética de vida e morte, etc, etc. Agora, existem alguns limites para essa dialética, mas é outro papo que não vale a pena. Dentro de uma perspectiva educacional, a lógica dialética parece complementar ou necessariamente complementar uma lógica formal. Né? Mas isso não vai virar questão, porque o livro não aprofunda nisso. Eu só estou dando para a gente entender princípios que viabilizam a lógica dialética. Os ciclos de escolarização estão falados lá pelo Walter Bratt, no pós-fácil, eles são realmente avanços, principalmente para a educação física, mas para a área educacional como um todo, só que a gente vai ver em detalhe com a próxima transparência. Quais são os princípios curriculares que viabilizam essa famosa lógica dialética? Né? Para a gente sair do preto para o branco, para a gente entender um conhecimento em movimento, um conhecimento contraditório, um conhecimento vivo de uma sociedade pulsante. Né? Então, princípios que viabilizam a lógica dialética, a gente podia dizer assim, princípios que concretizam ou que colocam em prática essa lógica dialética no dia a dia das aulas. Né? Então, eu acho que o livro tem uma opção de defeito, mas esses aspectos eu acho que dá para a gente entender mais ou menos, contanto que a gente entenda. Agora, cuidado, isso é muito comum virar questão. Tá? Tanto projeto político pedagógico da classe para a classe trabalhadora, como esse negócio de qualquer projeto pedagógico ser diagnóstico, teleológico, indicativo. Né? Então, quais são esses princípios que viabilizam essa lógica dialética, que, na verdade, dão concretude à crítica superadora? Relevância social do conteúdo. Está no primeiro lugar e tem que ser no primeiro lugar mesmo, porque essa é o carro-chefe da teoria e a crítica social do conteúdo.
E a relevância social do conteúdo, que é o carro-chefe dessa teoria, diz que todo e qualquer conteúdo só pode ir para a sala, só pode ir para a quadra se tiver relevância social. O que é relevância social? Que, de alguma forma, apreender esse conteúdo facilita os estudantes fazer uma análise crítica da sociedade capitalista que eles vivem. Se não tiver esse pressuposto, não é para entrar na sala nem na quadra. Isso já cria um grande problema. Né? Eu, quando dou aula de prática de ensino e peço para eles aplicarem a teoria crítica superadora, esse é um grande entrave. Mas é porque o pensamento ainda está muito amarrado realmente numa lógica formal. Né? Que não tem problema nenhum. Todo e qualquer conteúdo pode virar, contanto que você pense nele numa relevância social. Isso é pressuposto na teoria crítica. Né? E como é que é a relevância social? Ora, essa criança precisa aprender, esse estudante, esse adolescente, o que ele pode fazer com isso que eu estou mediatizando enquanto conteúdo, segundo os autores, de uma cultura corporal. Né? O que importa para ele aprender a dançar ou experimentar a dança? O que adianta para ele aprender a se locomover a partir de algumas modalidades de esporte de campo, de marca, rede, parede? É isso que vocês têm que pensar. Ou seja, ou o fato da própria dificuldade de se praticar determinadas práticas corporais, porque a gente não tem espaço, a gente não tem acesso, a gente não tem tempo, né? Ou como algumas práticas corporais são distintas de outras, umas mais elitizadas, os materiais são caros, os espaços mais caros ainda, né? Ou como a gente tem facilidade ou interesse por algumas práticas corporais esportivas e não por outras, e cada sociedade tem um cunho mais ou menos específico, alguns esportes são muito mais praticados em alguns países e desconhecidos em outros. Ou seja, tem uma gama, e basicamente estou falando de esporte, mas são práticas corporais, por exemplo, práticas corporais circenses, que são práticas milenares de malabarismos, acrobacias, etc. Né? Ginástica artística e as suas relações com a questão do equilíbrio e desequilíbrio, mas não só isso, superação do medo, do desconhecido, de movimentos não tão naturais, mas que são interessantes, são plásticos, são bonitos. Ou seja, vários aspectos, contanto que você saiba dar uma uma relevância social a esse tema. E essa relevância, que isso é muito importante, vai estar relacionada aos ciclos de escolarização. Muita gente não entende isso. Você não vai esperar que nas primeiras séries, ou nos primeiros anos, eu falo séries porque os ciclos estão em séries, as crianças façam elucubrações políticas, revolucionárias, sobre a educação, o mundo, a cultura corporal, porque isso é uma idiotice. A gente vai ver que isso não está previsto no coletivo de autor. Mas tem muita gente boa que escreveu o livro dizendo que a criança, na primeira série, já estava fazendo uma análise dos locais de lazer na sua comunidade e também que os pais não praticam muito, porque eles têm que trabalhar muito. Isso, criança de primeiro ano, de segundo ano. E era esse ciclo que o Bonitão lá estava escrevendo, que disse que o livro dele era um livro baseado na crítica superadora. Um desatino qualquer. A gente vai fazer aquela brincadeira que o Daolio fez. Se leu, não entendeu, porque não é isso que está preconizado no coletivo de autores. Né? Essa relevância social de conteúdo vai estar pareada com os ciclos de escolarização. E nas primeiras séries, não se espera que essa relevância do conteúdo vai ficar muito básica do conhecer e escanear o mundo que eu pertenço. Entendeu? Nada muito mais elaborado que isso. O que seria, então, outro princípio? Aqui não é o primeiro nem o segundo e não tem nenhuma situação hierárquica. Tá? São todos ao mesmo tempo agora, que nem o disco do Titã. O que é a contemporaneidade? Né? Alguns princípios, isso é um princípio curricular. A relevância social do conteúdo é um princípio curricular. A contemporaneidade é outro princípio curricular. Que princípio seria esse? Seria o princípio que não existe um etapismo na hora de ensinar algumas coisas. Calma, não quer dizer que eu vou ensinar o garoto a fazer potenciação se ele não sabe ainda somar e subtrair. Não é isso. Mas é que as coisas são contemporâneas, né? E o exemplo que tem muito a ver com a simultaneidade, mas a contemporaneidade é a atualização desse conhecimento. Esse conhecimento tem que estar sempre atualizado. Por isso que é a questão da contemporaneidade. Poderíamos chamar de atualidade desse currículo. Vou dar um exemplo. Existe uma modalidade
de slackline, corda bamba, né? Então, se um currículo for contemporâneo, pode, se for interesse do professor, da professora, esportes que surgem de maneira nova, beach tênis, que não existia há um tempo atrás, e outros que se transformam. Isso tudo vai na parte da contemporaneidade curricular, né? Algumas danças que são inventadas, isso tudo é contemporaneidade curricular. Isso não quer dizer que eu não entenda contemporaneidade com sequência, é com atualização, tá? Outra, adequação às possibilidades, entre aspas, sociocognitiva dos estudantes. Aí tá, alunos eu botei, porque não tinha essa preocupação de importante e necessário de alunos e alunos. Eu estou repetindo o que está no livro, né? A adequação às possibilidades sociocognitivas dos alunos é o que eu falei. Você não vai trabalhar a relevância social do conteúdo nas primeiras séries, numa perspectiva extremamente acelerada de processo, de exploração do homem pelo homem, de política de trabalho, jornada de trabalho e horas de lazer, porque as crianças são muito pequenas. Então, como é que você vai trabalhar a relevância? O que é relevância para uma criança pequena? Entender como é que o seu corpo se desloca no tempo e no espaço, algumas prevenções na hora de brincar, de correr, né? Ou seja, a gente está ensinando a criança a movimentar aquele corpinho no tempo e no espaço. Então, a relevância social é aquele. Para quê? Para que ela possa brincar com uma certa autonomia com os amiguinhos, com as amiguinhas, etc, etc. Ou seja, é assim, não vai querer botar para as crianças aspectos políticos, sindicais, porque é ridículo. Mas tem gente que já escreveu sobre isso. Mas vamos lá. Simultaneidade. Simultaneidade, o exemplo que dá no livro é que, ao invés de, por exemplo, na educação infantil, fazer um período para água, para terra, para fogo e para ar, que na educação infantil acontece muito isso, trabalhar a concepção de meio ambiente, que é tão necessária, tão importante. Eu não estou dizendo que não há trabalho, existe esse trabalho na educação infantil. Mas perceba, em vez de falar terra, água, fogo e ar, trabalha meio ambiente numa situação ecológica maior. Isso é que é simultaneidade do currículo, né? É um currículo que, além de relevância social, além de contemporâneo atual, ele tem adequação, a capacidade de compreender e de entender isso, e simultaneidade, que não fique trabalhando em compartimentalizações do currículo, tá? Provisoriedade de conhecimento é exatamente a questão que troca uma bolinha muito esperta com a provisoriedade de conhecimento, mas a contemporaneidade do conhecimento, né? Como ele tem que ser atualizado, é o entendimento que um currículo sempre se renova, né? Por isso que todo conhecimento é temporário e provisório. A ciência pensa assim. Então, entender provisoriedade do conhecimento é também entender que é uma lógica que esse currículo está sempre em mudança, né? Espiralidade da incorporação das referências de pensamento é uma. Você percebe que tem algumas coisas que falam muito direto à teoria crítica social do conteúdo, relevância do conteúdo, adequação às possibilidades do aluno. Mas contemporaneidade, simultaneidade, provisoriedade, espiralidade da incorporação das referências de pensamento tem muito a ver com a lógica dialética. É uma lógica dialética de Hegel. O Hegel trabalha com uma espiralidade do conhecimento humano, que é como se você pegasse uma mola, né? Mas uma mola que não tivesse os elos todos normais. Uma mola que fosse uma mola cônica, como se fosse um funil, e se você esticasse aqui, você teria círculos menores e círculos maiores cada vez mais. A concepção do conhecimento do Hegel é exatamente isso. Você vai fazendo incorporações de conhecimento cada vez mais amplos, cada vez mais contemporâneos, cada vez mais simultâneos, porque esse conhecimento é provisório, e vai dando amplitude a esse conhecimento, podendo ver a realidade da sociedade que você vive com mais atenção e mais criticidade. O pior é que o Hegel ainda vai dizer que cada elo dessa mola ainda tem uma espiralidade interna que faz esse negócio ficar muito mais complexo. E essa espiralidade interna tem a ver com você, com a maneira de você ver o mundo, como as coisas aparecem para você, com o seu tempo, com o seu espaço, etc, etc, etc. É muito mais complexo. Mas a espiralidade da incorporação dos referentes de pensamento pensa nessa mola cônica, em que o Hegel vai dizer que você vai dando amplitude cada vez maior, ou seja, você vai incorporando mais coisas à sua relação crítica com o conhecimento, com o currículo, com a sociedade, etc, etc, etc. Tá? Então, cuidado, hein? Relevância social, contemporaneidade, adequação das possibilidades dos estudantes, simultaneidade, provisoriedade e espiralidade, precisa ser bem visto. Porque pode haver questões perguntando o que é, né? Pode haver questões perguntando se são ou não, fazendo parzinho
inventando os uns com nome parecido, tentando te confundir, né? Mas eu acho um tópico importante. Qualquer pergunta sobre o princípio que viabiliza a lógica dialética eu considero legal, porque é o cerne da questão. Eu acho que uma banca tem que fazer questões importantes para que perceba se o candidato, a candidata, está compreendendo se estudou a fundo aquilo ali, não é só se reconhece ou não. Identificação é um princípio legal, mas é um princípio muito provisório, né? E aí eu vou passar o ciclo de escolarização, eu paro para esse pedaço não ficar muito longo. Então vamos lá. Tem uma concepção dialética ainda e depois a concepção do currículo ampliado, né? Já estava até esquecendo essa. Então, essa concepção dialética também tem um aspecto muito interessante de você entender o que é a dialética, isso também não está no livro, tá? Tese, antítese, síntese, nova síntese, assim sucessivamente. Então, a concepção hegeliana, em que o Engels e o Marx se apoiam, é que no conhecimento humano, o homem, a mulher, quando vê o mundo, ela base por uma tese, que é uma afirmação, né? Essa tese precisa, segundo Hegel, para ser bem elaborada, ter uma contratese, uma antítese. A partir da tese da antítese, segundo o pensamento hegeliano, o ser humano produz uma síntese, que vai ser o melhor da sua afirmação com o melhor da sua negação, produzindo algo que seria uma elaboração mais sofisticada, que é uma síntese a partir de elementos contraditórios. Se for analisar, por exemplo, o processo de enriquecimento do homem e as suas contradições, que é exatamente as teorias ou as maneiras com que essa classe explorada reagiria a essa exploração do homem pelo próprio homem, eu teria uma nova concepção de sociedade, que é uma sociedade crítica, ou uma sociedade, segundo Marx, indo em concepção a uma ideia de uma sociedade sem classes, né? Teria uma nova síntese, que seria a construção de uma nova sociedade, né? Por isso que tem uma concepção muito interessante, que é do Che Guevara, que o que se faz no primeiro dia após uma revolução, uma outra revolução. Ou seja, porque o processo tem que estar sempre em mudança. Porque se você faz uma revolução e fica como está, aquele pessoal que tomou o poder vai ter os mesmos privilégios e essa dinâmica da sociedade, a gente viu historicamente isso. Então, essa nova síntese seria essa síntese virando tese. E assim sucessivamente o homem ia progredindo a sua relação com o conhecimento com o mundo, entendeu? Uma afirmação, uma antítese, uma síntese, uma nova síntese. Assim. Essa é uma concepção. Isso não vai cair no concurso, mas quando se percebe em concepção dialética, a concepção dialética é entender que, para o Hegel e para Marx e Engels e para o materialismo histórico dialético, o homem, através dos tempos, acredita em determinadas coisas enquanto conhecimento. Essas coisas são contrapostas pelo conhecimento humano, pela ciência, daí se sente um outro procedimento, esse procedimento passa a ser o vigente, esse também procedimento depois vai virar uma tese, vai ser também contraposto. A gente pode ver, por exemplo, isso em relação ao progresso da medicina, né? Tinha-se, por exemplo, uma ideia de garganta inflamada extrai amido, depois o pessoal vê uma diz, olha, tem gente que extrai amido e fica com faringite ou laringite, extrair amida, a gente não sabe nem que é amida. Então, não se extrai amida, vamos se consertar. Então, agora já está se pensando numa nova forma, e em alguns casos você tem que tirar. Percebe como é que isso é essa concepção hegeliana, que é essa concepção dialética do pensamento humano. Tá? E o currículo ampliado vai tentar, através daqueles princípios que viabilizam isso, provisoriedade, simultaneidade, espiralidade do pensamento, colocar essa lógica dialética em prática. Então, lógica formal, transmissão de conhecimento descontextualizado. Lógica dialética, mediação de conhecimento com relevância social. Não só relevância social, simultaneidade, incorporação dessa espiral, etc, etc. Tá? Não cai, mas só para a gente entender. Agora está o ciclo de escolarização, e esse ciclo de escolarização eu vou encerrar aqui para a gente depois ter essa parte vai ficar em três, porque a gente vai quarta e sexta discutir isso. Vocês vão vendo até onde a gente vai discutindo. Esse ciclo de escolarização, volta a dizer, não foi pensado pelos autores e pelas autoras, foram pensados pelo Zé Carlos Libânio. Tem no livro do Libânio e foi só copiado. Por isso que tem algumas coisas aí que não batem com a educação pré-escolar. E os autores e as autoras não tiveram nem a paciência, por isso que tem aquelas críticas ali, né?
Então, qual é o primeiro ciclo? O primeiro ciclo do Libânio, que foi incorporado pelo coletivo, é de pré-escola até a terceira série. Não estranhe que não está educação infantil, não estranhe que não está quarto ano, porque na época que esse livro foi construído, não tinha a questão da lei que transformou anos e as séries em anos. Né? Então, a primeira pré-escola até a terceira série, né? A banca, se quiser trabalhar com esse ciclo, vai ter que fazer ou usar isso aí, ou chamar de educação infantil quarto ano. Né? Eles chamam de organização da identidade dos dados da realidade, ou seja, experiência sensível. As séries iniciais para o coletivo de autores não vai trabalhar com nenhum tipo de relevância social além da experiência sensível. Está escrito. O que é a experiência sensível? Como os indivíduos, as criancinhas, veem o mundo através dos seus sentidos. Então, eu quero falar rápido, devagar, em cima, embaixo, dentro e fora. Né? É isso. E o cara escreve um livro dizendo que as crianças iam analisar, fazer uma entrevista com os pais para saber por que tem pouca água de lazer, porque ele ganha pouco. As crianças, nesse livro, que eu não vou dizer o nome, as crianças fizeram quase uma tese de doutorado sobre o lazer. Eu tenho que achar graça. E os caras se acham bacana. Quando eu fui no Congresso mostrar quanto ridículo era isso em comparação ao que estava escrito, tem uns que ficaram chateados comigo, mas eu não me importo muito com isso, não. Segundo ciclo. A gente tem que se divertir um pouco. Segundo ciclo. Da quarta a sexta série, se vocês quiserem. O que é a quarta série? Quinto ano, que é sexta série, sétimo ano. Ciclo da iniciação à sistematização do conhecimento. E há uma explicação. As crianças começam a estabelecer nexos de relações um pouco mais complexas. Que nexos de relações dessas? Sociais. Então, é aquela história que a gente vai lembrar lá do Piaget, daquela criança que só conseguia trabalhar sozinha, não consegue dividir um brinquedo. Agora ela já consegue ter uma noção, se ela tiver quinto, né, a partir do quinto ano, quarta série, ela já vai começar a dividir, já sabe compartilhar. Alguns ficam nessa concepção de individualista até o fim da vida, não conseguem compartilhar nada, mas é ciclo da iniciação da sistematização do conhecimento. É estabelecimento de nexos de relações sociais. Começa a se estabelecer relações sociais. E não no ciclo anterior, que era a criança tendo a experiência sensível. Agora já tem iniciação da sistematização do conhecimento, estabelecendo nexos de relações sociais um pouco mais complexas. E, basicamente, da socialização, do brincar junto, de fazer parte de uma equipe, de começar a ter um espírito mais coletivo das coisas, etc, etc, etc. Tá? Terceiro ciclo, sétima, oitava série, se vocês quiserem, oitavo e nono ano. Como é que seria isso? Ampliação da sistematização do conhecimento. São referências conceituais e agora já tem uma leitura mais teórica da realidade. Então, se você pedir para uma criança, segundo o coletivo de autores, para ela começar a fazer um nexo mais relacional, de relações mais intrínsecas dessa sociedade capitalista de consumo, a gente olhando esse ciclo, é a partir do oitavo ano de uma sétima série. Bem mais coerente, você falar sobre coisa de emprego, de exploração do homem pelo homem, e não botar as crianças dos primeiros anos falar isso. Né? Seria uma coisa mais coerente isso. Então, ciclo da ampliação. Primeiro, ciclo da iniciação da sistematização. A ampliação da sistematização já vem uma leitura teórica, já tem conceitos sobre essa realidade, sobre essa sociedade capitalista. São referências já a conceitos e uma leitura teórica dessa realidade, porque, segundo os autores, você já pode compreender essa exploração do trabalho, a questão de classe, luta de classe, as oportunidades não são distribuídas de forma igualitária na sociedade. E o quarto ciclo é colocado ao ensino médio. Aí está tudo bem, com o ensino médio está tudo certo. Que é o aprofundamento dessa sistematização do conhecimento. Aí já vamos pensar em regularidades científicas e na construção ou na constituição, como queira cada um, desse cidadão crítico interventor social. Na cabeça dos autores e das autoras, no ensino médio, ou ao fim do ensino médio, você já é capaz de ter conscientizado e criado um cidadão crítico ou uma cidadã crítica interventora da sociedade. Intervir nessa sociedade para que ela seja mais justa, mais democrática, mais igualitária, ou, para aqueles que acreditam no materialismo histórico dialético, que essas pessoas fossem as fomentadoras da transformação de uma sociedade de classe numa sociedade sem classe. Tá? Essa é uma perspectiva, é válida para muitos, válida para alguns, mais para os autores, né? Dentro da perspectiva da teoria crítica social. Essa teoria crítica social dos conteúdos é muito forte na educação, né? E acredita que isso seja possível com mais crítica,
E eu conheço escolas aqui no Rio de Janeiro que adotam a teoria crítica superadora e vão muito bem com ela, que também o pessoal tem uma lenda que não tem escola. Eu conheço vários, eu posso apontar para vocês. Por quê? Porque os professores tinham essa concepção de serem professores críticos, serem professores combativos, encarar o magistério como uma questão de luta, né? E é possível, né? A gente vê que pelo menos melhores condições de salário, condições dignas de ensino, condições dignas para os estudantes serem recebidos. Isso tudo faz parte de uma teoria crítica de uma questão de luta, porque se a gente não gritar, não vai mudar mesmo. Né? Então, isso tudo ainda é muito, muito vivo na cabeça de muitos professores de certa forma, eu acho que é necessário. Né? Eu não sou adepto de uma sociedade sem classe, mas por outras convicções, mas eu sou um cara que eu me considero de esquerda e progressista. Né? Então, entenderam? Outra questão, regularidade científica, uma coisa que é muito interessante. Para Marx, ciência é o quê? História. Então, quando se fala em realidade científica, cidadão crítico, interventor social, a gente pode ver lá no pós-fácil a constituição de um ser histórico socialista, da construção de um ser crítico, interventor social para uma mudança dessa sociedade. Né? Isso eu acho que é importante. Educar para a conservação da sociedade é você achar que a sociedade tem uma beleza, vamos manter. É óbvio que a gente tem que educar numa perspectiva de transformação social. Né? Qual sociedade vamos transformar? Nenhuma melhor do que essa que está, porque essa que está destrói o planeta, destrói tudo que vê, consome o que tem, o que não tem. Quem não tem para consumir se considera desigual e desumano. As oportunidades são extremamente desiguais, é exploradora, individualista, meritocrática. Viver numa sociedade dessa no mínimo, asfixiante para quem tem uma visão progressista de mundo. Né? Se ela é progressista e socialista, isso é uma concepção. Se ela é progressista e pensa numa sociedade agora mais justa do que a que está, né? Entender que a sociedade capitalista tem os seus limites, né? É só a gente ver o que acontece com o planeta. Né? É tanta produção, é tanta produtividade, é tanto crescimento, e a Terra vai para onde a gente está vendo. Né? É, 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 a gente gasta, a gente tem um planeta e os países mais poluentes gastam três. Um diz, essa conta vai chegar, já está chegando e a gente tem que entender que é preciso mudar. Né? Então, pensar numa sociedade mais igualitária, mais justa, também é pensar na sobrevivência de nós, ou nossos filhos, ou nossos netos, nesse planeta tão explorado ou igualmente explorado o trabalho do homem sobre o homem. Tá? Olha, eu vou encerrar aqui para a gente discutir isso na segunda e quarta, mas eu vou deixar outra aula gravada, porque se a gente acelerar mais na sexta, a minha ideia é a gente terminar com o coletivo. Mas aqui essa gravação eu vou encerrar para a gente ter mais tempo. Vou interromper aqui o meu compartilhamento, tá? E vai ter a parte 3. Aguardem, porque já está vindo aí na gravação. Vou gravar na